Muito bem. 2 de abril é o Dia Internacional do Livro Infantil. Esta data é celebrada desde 1967 em homenagem ao maior escritor de livros infantis da história, Hans Christian. Para nos falar sobre este assunto, recebemos agora em nossos estúdios a escritora infantil Meg Reich. Boa tarde, Meg, seja bem-vinda. É assim mesmo que se pronuncia? É assim mesmo, Reich, Meg você é alemã? Não, a minha origem é libanesa. Libanesa? É. Bacana. Seja bem-vinda numa data comemorativa em que a gente fala sobre educação infantil, que é um assunto muito delicado, difícil para muitos, bobagem para tantos outros mais sábios, talvez a base do nosso futuro, não é verdade? É verdade. É muito importante a educação e o livro, logo na primeira infância, tem um papel fundamental. Dizem os grandes especialistas que a leitura é o primeiro caminho, primeiro canal de sabedoria para qualquer ser humano. O ser humano que lê bastante, ele acumula conhecimento e ao longo da vida ele coloca em prática todos esses conhecimentos. É mais ou menos isso? Eles têm razão quando eles falam isso? Eu também acredito nisso e os escritores infantis têm essa preocupação em realmente passar não só diversão, mas também alguns valores, né, que ao longo da vida vão se consolidando para cada pessoa, né? Desde 1967, então a gente está falando em 47, 46 anos que essa data é comemorada. Qual foi o objetivo, na época, de se destinar um dia? Hoje a gente sabe que existem interesses políticos em dar um dia para alguma coisa, o nome de uma rua e tal. Sim. Mas lá em 1967... e é uma data mundial, qual era o objetivo inicial? E esse objetivo é mantido até hoje? Eu acredito que sim, porque o Dia Internacional da Literatura Infantil, ele é comemorado em mais de 60 países com o objetivo de fomentar e incentivar a leitura dos pequenos, né? E, além disso, ele também premia grandes escritores, né? Como no Brasil, nós temos 2 autoras que já foram também premiadas, né, que é uma espécie de prêmio Nobel da literatura infantil, né, que seria a Lígia Bojunga e a Ana Maria Machado. Sim, Ana Maria Machado. Então, pelo conjunto das obras dessas autoras, elas foram homenageadas com o prêmio Hans Christian Andersen, né? Aliás, ele tem uma influência muito grande nessa parte de literatura infantil. Para quem não conhece, quem nunca ouviu, ele escreveu vários livros, O Patinho Feio, a história do Patinho Feio, que tanta gente já ouviu, muitos acham que até que é aquela coisa conto popular. Na verdade, ele foi escrito realmente, é uma obra literária feita pelo Hans. Qual é a importância dele e a influência dele na literatura infantil? Olha, primeiramente porque antigamente as contações de histórias, elas eram destinadas a adultos, né? A partir do século XVII, mais ou menos, começaram-se a escrever histórias e adaptar essas histórias, essas lendas para as crianças, com o objetivo de educá-las moralmente. Perfeito. Né? Ensinar realmente alguns valores que a sociedade considerava importantes, né? Então, o Hans Christian é um dos precursores disso e é um dos maiores autores infantis, em razão de número também de obras publicadas. Né? Você não fica atrás, você já fez aqui um livro, aí uma alusão ao Elvis, ela fez um menino cantor. É o Elvis, né, que você imaginou aqui, o Elvis pequenininho, como já você vai ver aqui, olha, nós vamos mostrar para você o menino cantor. Este aqui é o livro que você fez, ó, Meg Reich, um livro bem bacana. E algo interessante que você falou é sobre a literatura infantil. A gente pode notar aqui, o livro, ele tem muitas figuras, ele tem uma ilustração bacana, letras grandes. Este é o segredo para chamar a atenção das crianças. A gente pode ver que a grande maioria, quase todas as suas páginas, elas são ilustradas desta forma, com muito desenho, olha, muito colorido. É uma coisa bem bacana. Este é o segredo para que as crianças comecem a ler e se interessar pela leitura? Eu acredito que sim, mas também o que eu considero mais importante é o exemplo dos pais. Né? Os pais que leem, que contam histórias, que levam nas livrarias as crianças, porque hoje em dia há lugares que são verdadeiros
parques de diversão para as crianças, grandes livrarias, né? Grandes livrarias com contadores, com muitas brincadeiras, porque a literatura infantil tem esse lado lúdico, né? De diversão, porque tem que ser algo prazeroso para a criança, né? No caso das ilustrações do meu livro e de alguns outros que eu tenho observado, há um diálogo entre o texto e a ilustração, né? O que é muito importante, porque às vezes a criança não lê o que está escrito, mas ela consegue ler a imagem, né? Então isso também é muito importante, é um estímulo. Agora você falou sobre uma coisa interessante. Criança tem mania de pedir para a gente. Meu filho era assim. Eu contava a mesma história, o Rei Leão eu contei para ele umas 8 vezes. E tinha que contar com os mesmos detalhes. Eu imaginava, se ele já sabe a história, já sabe o final, por que eu tenho que ler sempre a mesma coisa? Na cabeça deles, eles acabam roteirizando essa história, imaginando as cenas. Será que a cada vez que a gente conta, eles fazem um capítulo diferente? Como é que funciona a cabeça da criança? Olha, eu acredito que sim, porque cada vez que é contada uma história, é olhado por um ângulo, é visto, reparado um detalhe, e a criança vai construindo a sua evolução, né? E enquanto você conta aquela história, a mesma história para a criança, é sinal que aquela história ainda faz sentido para ela. Que algo ainda ele quer descobrir sobre aquela história. E ainda é importante para ela, para o desenvolvimento dela. Eu sei que às vezes fica cansativo. Pois é, você já decorou, na verdade você não lê mais, você já decorou a história, mas mesmo assim conta para si. É importante essa participação, importante, né? E é importante a repetição também, porque o ser humano ele aprende por repetição, né? Todo o caminho neurológico é feito por repetição. Algumas vezes eu dispensava o livro e ele falava, não, eu quero que você leia, porque ele não queria perder nenhum detalhe. Então não adianta saber da história, tinha que ler. Você trouxe outros materiais aí para que o telespectador... Vamos dividir com eles o que se trata desses materiais. Vamos começar por esse aqui, a Biblioteca dos Sonhos. Vamos mostrar aqui o que se trata esta obra. Também obra infantil, muito bonita. Também infantil, da editora Giossi, da autora Ana Moraes. Também aí é uma história... Também é um livro bem ilustrado, né? É uma história de um menino que preferia ganhar, no seu aniversário, preferia ganhar livros a presentes. Ah, que bacana. E aí ele foi montando a sua própria biblioteca. Muito legal, olha, eu fechei até antes da hora aqui. Mas vamos lá, vamos ver a outra peça que você trouxe. A Viagem de Barquinho. Esse deve ser bacana, porque as crianças adoram essas histórias. Aliás, um dos filmes mais premiados aqui no último Oscar, As Aventuras de Pi, contava uma história infantil com muitas alusões, olha, mais ou menos parecida com essa que fala sobre o mar e tudo mais. Bom, os detalhes é com você, né? Isso aí. Não, eu também não vou entrar em detalhes, mas no final desse livro, cada um pode levar o que gosta mais, né? E pode desenhar. Pode desenhar. E esse aqui é um outro da editora Giossi também. Minha amiga Lagartixa. Olha, esse aqui é bacana porque tem várias músicas infantis que elas têm sempre como personagem, né, o sapo, essa coisa toda, e as crianças adoram esse tipo de literatura. Eu vou abrir aqui, não é, mas deve ser também, esse é um livro que já tem, outro tipo de, deixa eu ver se aqui tem alguma outra, não, tem, todos eles são bem ilustrados também. Vamos falar um pouquinho sobre essa obra. Essa aí, a principal mensagem é como lidar com o medo, né? O medo dos animais e tudo, e também ensina um pouco de biologia. Legal. Né? Bom, você falou sobre isso aí. o conselho, as histórias de todos os livros. Eu queria então que você passasse para o amigo telespectador agora o seu conceito sobre esse dia, aquilo que você imagina sobre a importância da literatura infantil em comemoração à data e também para aqueles que não dão tanta importância, mas que comecem a despertar isso e passem isso para os seus filhos. Sim. O que eu gostaria de transmitir é assim que na minha vida, como na vida de muitas crianças e muitas pessoas, o livro foi muito importante. As histórias, as lendas sempre tratam de coisas da humanidade, de valores que precisam ser trabalhados e transmitidos de geração em geração. E a cada momento que nós passamos esses valores que são importantes para nós, transmitimos já para a criança, desde bem pequena, ela vai crescer com certeza cultivando esses valores, também transmitindo, sendo um cidadão melhor e
formando uma sociedade melhor. Você deve até falar com muita propriedade, até pela sua descendência, porque os seus descendentes contaram muitas histórias, fazem parte da história mundial e das civilizações, portanto, é um berço muito rico em todas essas histórias. Meg Reich, escritora infantil, veio hoje aqui para falar e comemorar esta data tão especial. Muito obrigado, viu, Meg, por sua participação aqui em nosso jornal, e continue com esse trabalho, porque é muito importante. Primeiro, a conscientização da leitura, não só para crianças, mas principalmente para aqueles que estão numa idade muito ativa, porque isso acumula muito conhecimento. Continue com seus trabalhos e, tendo outras obras, por favor, a bancada aqui está à disposição para você. Obrigado. Muito obrigada pela oportunidade, né? Eu agradeço, estou muito feliz de poder estar aqui falando e comemorando com vocês o Dia Internacional do Livro Infantil. Obrigado e até a próxima.